Juízes capítulo 2. Aqui começamos então com aquilo que eu comentei na última reflexão, sobre o aspiral da apostasia. Logo no começo do capítulo, um anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse o seguinte: olha, tirei vocês da terra do Egito, trouxe uma terra que eu prometi, que jurei a vocês para que vocês viessem tomar posse dessa terra. Ordenei que vocês não fizessem nenhum tipo de aliança com os moradores dessa terra, muito pelo contrário. Ordenei que vocês derrubassem esses altares. E aí o anjo do Senhor diz ao povo de Israel: mas vocês não obedeceram à minha voz. Ou seja, era o próprio Senhor que estava falando com este povo, né? Mediante este anjo aqui. E aí o Senhor diz a esse povo de Israel: olha, também por causa disso não vou expulsar mais esse povo aí desse meio. Eles vão ser adversário para que vocês convivam com essa realidade, porque eles vão trazer armadilhas para vocês, e assim nós vamos ver se vocês são fiéis realmente a mim. E aí, assim que o anjo do Senhor acabou de falar todas estas coisas, o povo de Israel aparentemente cai em si e começa a chorar. Só que você vai reparar que na estrutura do capítulo há um círculo vicioso em relação a este contexto de obedecer a Deus, esquecer a Deus, voltar-se a Deus, aí esquece Deus de novo. Você vai reparar isso. A segunda parte do capítulo fala um pouco da morte de Josué, que é um pouco da repetição ainda dos capítulos finais do próprio livro de Josué, né? Falando que Josué morreu ali com 110 anos. E junto com Josué, aqui a narração da Bíblia começa a dizer o seguinte, que toda aquela geração, todos aqueles que viveram tudo aquilo com Josué também morreram. E aí vem uma nação, vem uma geração que não conhece ao Senhor. E este conhecer, obviamente que eu não estou falando assim, olha, quem é o Deus? Nossa, eu nunca ouvi falar de Deus. Não se trata desse tipo de não conhecer. Se trata de um povo que literalmente esqueceu ou não deu a importância aos feitos do Senhor, porque havia ali os livros da lei para que esse povo pudesse ter acesso. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é uma geração incrédula que, neste contexto de dizer que não conhece o Senhor, é um povo que deliberadamente não quis ter um relacionamento com Deus e não quis honrar a aliança a qual Deus havia feito com este povo. É este aqui o contexto. E justamente porque esse povo não quis saber dessa aliança, né, se esqueceram de Deus, eles começaram a servir a outros deuses. E isso era uma abominação terrível aos olhos do Senhor. E nós vemos aqui na narração bíblica que a ira do Senhor se acende poderosamente contra o povo de Israel, e Deus entrega então o povo de Israel na mão de ladrões para que eles comecem a perder as coisas que eles tanto lutaram para ter. Olha que coisa louca, um povo que é aliançado com Deus, que tem uma história de vida, né, ao longo de gerações com Deus, esquece Deus, deixa Deus de lado, e o próprio Senhor entrega essas pessoas na mão de ladrões para que tudo aquilo que eles supostamente teriam conquistado com seus, entre aspas, esforços, claro que teve a parte humana, mas só aconteceu porque assim Deus havia determinado, e aí eles começaram a ser afligidos pelos próprios moradores da terra, por ladrões, e aí diz a palavra do Senhor que então o Senhor suscitou juízes, para que esses juízes pudessem livrar da mão, né, desses ladrões o povo de Israel que estava ali se arrependendo. Quer dizer, o ato de juízes terem sido levantados é também um ato de misericórdia de Deus. A verdade é que o povo ali havia abandonado Deus e nesse meio de caminho, nesse círculo vicioso, havia pessoas que se arrependiam sinceramente. Qual era o livramento então que essa pessoa tinha? Quer dizer, se arrepende de verdade, está lá buscando de fato a Deus, não quer mais saber de uma vida que deixa Deus para trás. Como é que Deus faz justiça a uma pessoa dessa? Levantando juízes. E a palavra do Senhor diz claramente isso. Por exemplo, no versículo 18, quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que afligiam e oprimiam. Quer dizer, sempre, ainda que nós sejamos os errados da história, quando nós chegamos diante de Deus para orarmos, com o nosso coração quebrantado, o Senhor nos ouve. E aqui está muito claro que ouvia também o povo de Israel. Ainda que estivessem errados, que tivessem cometido suas falhas naquele momento, eles arrependidos chegavam diante de Deus e Deus exercia misericórdia levantando esses juízes, né? E também diz a palavra de Deus que quando aquele juiz morria, o povo voltava a viver como estava antes. Ou seja, quando aquele juiz que havia decidido em favor de livrar o povo de Israel vinha a falecer, as coisas ficavam piores. Então imagine você o que é viver uma realidade desta. Uma realidade de ser entregue aos seus desejos, às suas concupiscências. As pessoas se enganam quando pensam que estão pecando em paz.
Na verdade, uma parte do próprio juízo de Deus é deixar com que essa pessoa tenha essa sensação: estou vivendo a vida como eu quero e não tenho problemas, não tenho incômodos. Este é o maior tipo de engano que alguém pode ter. É pensar que está vivendo uma vida que não agrada a Deus e que porque não tem problemas, pela ausência do problema em si mesmo, problemas aparentes, que está tudo certo, que vai para o céu desse jeito e que não há nenhum tipo de problema. Isso é um grande engano. E aí, aqui ainda no próprio capítulo, diz também que a ira do Senhor se acende contra Israel e o Senhor diz o seguinte: olha, porque este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado aos seus pais, eles não deram ouvido à minha voz, também não vou expulsar mais diante deste povo os outros moradores. Este foi uma parte do juízo também, ou seja, além de Deus ter dado toda aquela terra àquele povo e o povo deliberadamente ter desobedecido Deus, parte deste castigo era ter que conviver com seus inimigos. E aí o capítulo termina dizendo isso, né? Assim o Senhor deixou aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Tudo isso por causa da deliberada rebeldia do povo de Israel. Eu falei para vocês logo no início da causa e consequência. A causa é a maldade e a dureza do coração do homem. A consequência é viver com inimigos, viver num lugar a qual Deus havia determinado a dar a este povo e que este povo, por uma mera desobediência, não estava conseguindo mais andar com Deus e vivendo com essas consequências. E isso é um fato. Quando nós decidirmos, pelas nossas deliberações, nos voltarmos contra Deus ou não querermos mais vivermos com Deus, nós vamos ter consequências das nossas decisões. Obviamente que consequência desses casos não pode ser benéficas. Então, entre nós, por mais que nós creamos que Deus é soberano e é Ele que coloca a fé em nosso coração, nós temos a nossa caminhada diária que não nos isenta da busca da santidade. Esta busca é uma decisão diária. E cabe a nós decidirmos qual é o tipo de consequência que nós queremos lidar. Pense nisso.